Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos estudar a última parte de soluções que vai ser diluição. O que vem essa diluição? O próprio nome já diz, é a adição de solvente a uma solução original. Então a gente tem, por exemplo, uma solução mais concentrada, aqui esse primeiro caso, e eu tô adicionando o solvente puro, que no caso aqui no ensino médio a gente vai utilizar a água como solvente, mas no ensino superior a gente utiliza outros tipos de solvente, pode ser o solvente, o álcool, né, que vai ser uma solução alcoólica, ou o solvente amônia, a solução amoniacal, tá? Então você pode ter outros tipos de solventes, mas no ensino médio a gente só utiliza a água como solvente. Então aqui eu estou adicionando a água na solução inicial, que ela é mais concentrada, e a minha solução final vai ficar mais diluída. Repara que eu estou adicionando água, eu estou adicionando solvente, então a quantidade de soluto não vai mudar. Ou seja, se eu tenho uma massa de soluto aqui na minha solução inicial, eu vou ter a mesma massa de soluto na minha solução final, porque eu não estou adicionando soluto, eu estou adicionando solvente. Ou seja, eu posso dizer também que o número de mols de soluto que eu tenho aqui no início vai ser igual ao número de mols de soluto que eu vou ter no final, tá? Então não muda a quantidade de soluto. O que eu estou fazendo é adicionando solvente. Eu posso utilizar duas fórmulas, tá? Que têm o mesmo significado. A gente só vai utilizar unidades de concentração diferentes. Então eu tenho que CI/VI, concentração. Quando a gente fala C de concentração, é aquela concentração grama por litro. CI/VI é igual a CF/VF. Você vai utilizar essa fórmula quando o exercício te der a unidade grama por litro. Lembrando, se aqui a unidade é grama por litro, você vai achar ou vai ter que colocar a unidade grama por litro aqui também. O volume, se aqui o volume for em ml, então aqui o meu volume final, se você achar ou colocar, vai ter que ser em ml. Então, quer dizer, nesse caso, como a gente tem volume antes da igualdade, volume depois da igualdade, você não precisa passar de ml para litro obrigatoriamente. Você quer passar? Pode passar. Vai ter um trabalho, pode errar na hora que for converter. Mas você pode utilizar a unidade de volume em ml, desde que a outra unidade de volume do outro lado da igualdade também esteja em ml. Aqui é utilizando a concentração comum, que é grama por litro, mas a gente também pode utilizar mol por litro. Repara que é a mesma fórmula, tá? Então, quer dizer, quando a gente coloca C, concentração, pode ser a concentração em grama por litro ou a concentração em mol por litro. É a mesma coisa. Então, vamos aos exemplos. Primeiro exercício. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 mol por litro de NaCl, obtemos uma solução de concentração molar igual a. Então, a primeira coisa que eu recomendo aqui, sempre quando vocês erram em termos de interpretação. Então, o que eu aconselho é fazer desenhos, tá? Desenho dos potinhos. Então, eu tenho meu primeiro potinho aqui. Nesse meu primeiro potinho, eu tenho uma solução de 25 ml a 0,2 mol por litro de NaCl. Então, eu estou adicionando 75 ml de água nesse pote. Ó. Eu tenho o volume de 25 ml, a concentração de 0,2 mol por litro de NaCl, e nesse recipiente eu estou adicionando 75 ml de água. Aí agora ele vai obter uma solução final, onde o meu volume final vai ser o volume inicial mais o que eu adicionei de água. Então, meu volume final vai ser igual ao volume inicial mais o volume de água. O volume final vai ser igual a 25 mais 75. Meu volume final vai ser igual a 100 ml. Então, esse é meu volume final. Agora, qual é a minha concentração final?
é o que ele quer saber, minha molaridade final. Então, eu vou utilizar a fórmula MIVI é igual a MFVF. A molaridade inicial é 0,2 vezes 25, vai ser igual à molaridade final, que eu não sei, vezes o volume, 100 ml. Repara que eu não converti as unidades de volume, só que eu utilizei ml aqui no meu volume inicial e ml no meu volume final. Quando eu for achar a molaridade final, esse ml do volume inicial vai cortar com a unidade ml do volume final e vou achar a concentração em mol por litro mesmo, tá? Então, por isso que não precisa converter. Os alunos geralmente eles têm algum problema de conseguir enxergar que esse 100 é que vem aqui para baixo. Então, o que que eu faço? Normalmente, a incógnita está do lado esquerdo. Então, eu vou trocar de lugar essas duas grandezas aqui. Então, quer dizer, esse molaridade final vezes 100 está do lado direito, eu vou colocar para o lado esquerdo, que é onde está a minha incógnita, só para vocês conseguirem visualizar melhor. Pode deixar daquele modo? Pode deixar, não tem problema. E o 0,2 vezes 25, que eu não tenho incógnita nenhum, eu vou colocar para o lado direito, tá? Então, aqui, ó, como eu tenho 100 multiplicando a molaridade final, vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a molaridade final vai ser igual a 0,2 vezes 25 vai dar 5, dividido por 100. 5 dividido por 100 vai dar 0,05 mol por litro. Resposta, letra E. Esse foi um exemplo. Vamos ao segundo exemplo. 2. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de HCl para torná-la 0,3 mol por litro? A mesma coisa, vamos desenhar nossos recipientes. Então, eu tenho meu primeiro recipiente aqui. Ele está perguntando qual será o volume de água. Eu não sei qual o volume de água que eu adicionei. Deve ser acrescentado numa solução de 300 ml, a concentração 1,5 mol por litro. Eu quero tornar a solução 0,3 mol por litro. Tá aqui. Agora, qual é o meu volume final? Eu não sei, né? Só que o exercício não está pedindo volume final, o exercício está pedindo volume de água. A gente tem que o volume final vai ser igual ao volume inicial mais o volume de água. Eu não tenho nem o volume final, nem o volume de água. O volume de água é o que o exercício quer pedir. Então, pela fórmula MIVI é igual a MFVF, eu acho o volume final, porque eu tenho a molaridade inicial, tenho o volume inicial e tenho a molaridade final. Então, eu vou achar o volume final e do volume final eu vou jogar nessa fórmula aqui para achar o meu volume de água, que é o que o exercício está pedindo, tá? Então, primeiro eu vou achar o volume final para depois achar o volume de água. Então, substituindo os meus dados na fórmula, molaridade inicial é 1,5 e o volume inicial é 300 ml. Então, eu vou ter 1,5 vezes 300 é igual. A molaridade final é 0,3, o volume final eu não sei. Então, vai ficar 0,3 vezes o volume final, ó. Novamente, a minha incógnita está do lado direito, então eu vou trocar ela para o lado esquerdo para ter a melhor visualização para vocês. Então, trocando de lugar, eu vou ter isso aqui. Agora, o 0,3 está multiplicando o volume final. Quando eu passo para o outro lado, ele passa dividindo. Então, eu vou ter que o volume final vai ser igual 1,5 vezes 300, vai dar 450. 0,3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. O volume final vai ser igual a 450 dividido por 0,3, vai dar 1.500 ml. Essa ainda não é a minha resposta. Repara que ele colocou aqui na letra B, ó, 1.500. Cuidado, porque ele não está pedindo o volume final, ele está pedindo o volume de água. Então, agora eu vou substituir nessa fórmula. Eu sei que meu volume final é 1.500,
vai ser igual ao volume inicial, que é 300, mais o volume de água. Vou inverter, né? Porque a minha incógnita, eu gosto de colocar a minha incógnita do lado esquerdo. Então, eu inverti. Quando o 300 está somando ao volume de água, então passa para o outro lado, passa diminuindo. Então, o volume de água vai ser igual a 1.500 menos 300. Volume de água vai ser igual a 1.200 ml. Resposta, letra C. Bom, então agora a gente finalizou o estudo de soluções. Façam os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, mandar mensagem para mim pelo Classroom, que assim que possível eu respondo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.